As luzes fluorescentes da Almeida em Souza zumbiam, como abelhas iradas, sobre o escritório de espaço aberto, lançando um brilho frio e estéril sobre fileiras de baias idênticas. O ar cheirava a café requentado e tinta de impressora. Aquele aroma corporativo peculiar que parecia impregnar as paredes de cada prédio de escritórios no Brasil. Lá fora, pelas janelas panorâmicas, o horizonte de São Paulo cintilava no calor da tarde. Mas lá dentro, o ar-condicionado mantinha tudo a precisos 20 graus Celsius. Era o tipo de lugar onde a ambição vinha para morrer silenciosamente, soterrada sob planilhas e avaliações de desempenho. Ana Carolina Silva trabalhava na Almeida em Souza havia 3 anos. E nesse tempo, ela se tornou uma das suas melhores gerentes de contas, aos 27 anos, com cabelo castanho avermelhado, geralmente preso em um coque profissional, e olhos verdes que conseguiam ler um contrato mais rápido que a maioria dos advogados. Ela tinha merecido cada promoção que recebeu. Seus clientes a adoravam. Seus números eram impecáveis. Ela chegava cedo, ficava até tarde e nunca reclamava. A pequena tatuagem na parte interna do seu antebraço, geralmente escondida sob a manga do paletó, era um design simples, uma caveira alada com as letras AS embaixo. Um presente do seu pai no seu 18º aniversário. Uma lembrança de onde ela veio. Mas hoje, essa tatuagem mudaria tudo. Antes de continuarmos, se você acredita em tratar as pessoas com respeito, independentemente de como elas se parecem, se você acredita que o trabalho duro deve importar mais que as aparências, certifique-se de curtir este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e comente abaixo, dizendo de onde você está assistindo. Porque o que aconteceu com Ana Carolina é um lembrete de que o karma sempre encontra o seu caminho. Ricardo Almeida Neto havia herdado a empresa do seu pai e do pai dele antes disso. Ele nunca tinha trabalhado um dia de verdade na vida. Mas ele usava a sua autoridade como um terno caro, que ele também usava diariamente. Quando ele caminhava pelo escritório, as conversas paravam, não por respeito, mas por medo. Ele tinha demitido 6 pessoas no último mês, cada vez, encontrando alguma pequena infração para justificar a sua crueldade. Naquela terça-feira em particular, o ar-condicionado havia falhado na sala de conferências. Ana Carolina, apresentando os resultados trimestrais para um cliente importante. Havia tirado o paletó sem pensar. A reunião foi perfeita. O cliente assinou um contrato no valor de R$2.300.000. Ana Carolina saiu se sentindo triunfante. Ela não viu Ricardo Almeida parado no corredor, seus olhos fixos no seu antebraço. A chamada para o seu escritório veio 30 minutos depois. Ricardo estava sentado atrás da sua mesa de mogno, e dedos em riste como um vilão em um filme ruim. Ele não ofereceu a ela um assento. Ele simplesmente apontou para o seu braço e disse: "O que é isso?" Ana Carolina olhou para a tatuagem que ela carregava havia quase uma década. Ela explicou que era um símbolo de família, algo pessoal, algo que nunca tinha afetado o seu trabalho. Ricardo riu, mas não havia humor nisso. Ele chamou de um símbolo de gangue. Ele disse que não empregava criminosos. Ele disse a ela que ela tinha 10 minutos para pegar suas coisas e sair do prédio. Quando Ana Carolina tentou protestar, mencionar o seu histórico, seus clientes, seus 3 anos de serviço dedicado, ele simplesmente levantou a mão e disse: "A segurança irá escoltá-la para fora." Ela deixou aquele prédio com uma caixa de papelão nos seus braços e lágrimas ardendo atrás dos seus olhos.
Não por causa do emprego, mas porque naquele momento ela percebeu que nenhuma quantidade de trabalho duro poderia superar o preconceito de algumas pessoas. O que Ricardo Almeida não sabia, o que ele nunca se preocupou em aprender, era que o pai de Ana Carolina não era apenas um membro qualquer do Hells Angels. Antônio Silva era o presidente nacional da organização inteira. Um homem cujo aperto de mão podia mover montanhas. Um homem que havia construído um império não no medo, mas na lealdade, na irmandade e em um código inquebrável que dizia que você sempre protege os seus. Quando Ana Carolina ligou para o seu pai naquela noite, sua voz rachando enquanto ela contava a ele o que aconteceu, Antônio ouviu em silêncio. Então, ele disse 2 palavras: "Eu entendo." 3 dias depois, Ricardo Almeida chegou ao seu escritório para encontrar algo incomum: o estacionamento. Geralmente meio vazio às 7 da manhã. Estava cheio, mas não de carros, de motocicletas, centenas delas, Harleys alinhadas em fileiras perfeitas, seus cromados brilhando como um exército de metal ao amanhecer. As mãos de Ricardo tremeram enquanto ele caminhava em direção ao prédio. Parado na entrada estava um homem que ele não reconhecia. Alto, de ombros largos, com um colete de couro que parecia carregar mais autoridade do que qualquer terno que Ricardo já possuísse. Os patches no seu colete diziam Presidente Nacional. Antônio Silva não elevou a sua voz. Ele não ameaçou. Ele simplesmente se apresentou como o pai de Ana Carolina e perguntou se eles poderiam ter uma conversa, dentro da sala de conferências, cercado por 15 presidentes regionais de todo o país. Antônio expôs exatamente quem Ricardo havia insultado. Ele explicou que a sua filha não tinha feito nada de errado, que o símbolo no seu braço era uma marca de família, não criminalidade, que demitir alguém por causa da sua herança não era apenas errado, era ilegal. Ele então colocou uma pasta na mesa. Dentro estavam os nomes de 37 clientes corporativos que tinham relações comerciais com empresas pertencentes aos Hells Angels. Empresas que a Almeida em Souza desesperadamente queria como clientes. Empresas que, com um telefonema, poderiam fazer ou quebrar os números trimestrais de Ricardo. O rosto de Ricardo foi do vermelho ao branco, a algo próximo do cinza. Antônio não pediu o emprego de Ana Carolina de volta. Sua filha tinha orgulho demais para isso. Em vez disso, ele fez 3 pedidos simples. Um pedido formal de desculpas por escrito para Ana Carolina. Uma doação de R$100 mil para uma instituição de caridade de combate à discriminação no local de trabalho. E uma mudança na política de toda a empresa que proibisse a demissão de funcionários com base em tatuagens ou símbolos pessoais. Ricardo concordou com todos os 3 em 5 minutos. 1 mês depois, Ana Carolina Silva começou a sua própria empresa de consultoria. Seus 3 primeiros clientes foram empresas indicadas a ela pela rede do seu pai. Dentro de 1 ano, ela havia ultrapassado a Almeida em Souza em receita. Ricardo Almeida Neto assistiu do seu escritório de canto enquanto o seu império desmoronava lentamente. Um cliente perdido de cada vez. Nunca entendendo completamente como uma única tatuagem tinha custado a ele tudo. Então agora nós perguntamos a você: você já foi julgado no trabalho por algo que não tinha nada a ver com as suas habilidades? Você já foi feito a se sentir menos do que os outros por causa de como você se parece? Comente abaixo com as palavras: caráter acima da aparência. Porque a história de Ana Carolina prova que as pessoas que julgam você pela sua superfície são frequentemente aquelas com as almas mais feias por dentro. Às vezes, a marca na sua pele conta a história de onde você vem. E às vezes,
A família por trás dessa marca lembrará ao mundo que lealdade e amor são mais fortes do que qualquer título corporativo. Nunca julgue alguém pelas suas tatuagens. A gente nunca sabe de quem ela pode ser filha. Nunca mesmo. Às vezes a gente julga, sabe? Olha de cima, com aquele ar de superioridade. Ah, essa aí não é ninguém. Mal sabe a gente a surpresa que a vida guarda, a bomba que está prestes a explodir. De repente, bum! Descobrimos que a ninguém é filha de alguém muito importante. Alguém que a gente devia ter respeitado desde o início. Alguém que, talvez, pudesse ter nos ajudado. A vida é cheia dessas ironias, dessas oportunidades perdidas por puro preconceito ou por ignorância. A filha, a parenta, o amigo. Sempre tem alguém por trás. Alguém que se importa, alguém que pode fazer a diferença. E a gente, cego pela própria arrogância, não enxerga. Então, antes de julgar, antes de rotular, antes de virar a cara, lembre-se, você nunca sabe de quem ela pode ser filha, ou irmã, ou esposa, ou mãe. Pense bem, porque o mundo dá voltas. E a gente sempre encontra quem a gente pisa. E às vezes, esse quem tem muito mais poder do que a gente imagina.